Uma transformação linear T, definida de um espaço vetorial V em um espaço vetorial W, ela é uma transformação que preserva a estrutura de espaço vetorial do V e do W. O que quer dizer isso? Na prática, você tem as duas propriedades necessárias para uma função ser uma transformação linear. A imagem da soma de dois vetores U e V deve ser igual à soma das duas imagens, e a imagem da multiplicação de um escalar A por um vetor U deve ser igual à multiplicação do escalar A pela imagem do vetor U. Nesses casos aqui, o símbolo mais aqui que aparece do U mais V significa a adição de vetores lá no espaço vetorial V. E esse símbolo de mais é o mesmo símbolo, mas ele está representando aqui a soma de vetores, porém no espaço W. Mesma coisa para a multiplicação por escalar. Esse A vezes U aqui é a multiplicação por escalar, como estaria definida no espaço vetorial V. E esse A vezes T de U é a multiplicação por escalar, como estaria definida no espaço vetorial W. Então, preservar a estrutura de espaço vetorial do V e do W, intuitivamente tem esta ideia. Você está aqui no espaço vetorial V, que é um conjunto, mas esse conjunto, por ser um espaço vetorial, nós podemos somar dois elementos desse conjunto, resultando em um outro elemento. E quando a gente faz essa soma aqui desse U mais V, digamos que vai resultar nesse vetor aqui, outro elemento, U mais V, a função T, que é a função que vai de V em W, ela leva o U para um vetor, um elemento do conjunto W, que é o T de U, leva o V para esse outro elemento T de V aqui em W, e ela leva esse U mais V, que é um outro elemento, para o T de U mais V. Preservar a estrutura significa dizer, na verdade, que dentro do espaço W, por ser um espaço vetorial, nós temos uma maneira de somar elementos aqui dentro, que esta soma seja compatível, de modo que a soma deste vetor T de U com este T de V seja exatamente o T de U mais V que você obtém pegando a imagem do U mais V. Ou seja, para obter este elemento aqui, tanto faz se usamos a soma do espaço vetorial V, somando primeiro U mais V e depois calculando a imagem, ou se calculamos as imagens primeiro e usamos a soma, porém agora no espaço vetorial W, para encontrar o T de U mais V. Então, por exemplo, considere essa função aí T de R2 em R2 dada por T de xy igual ao vetor de R2 4x menos y, vírgula 2x. Vamos verificar se essa função ela de fato é uma transformação linear ou aplicação linear. Bom, pegamos então dois vetores genéricos do conjunto de partida. Vou chamar de U primeiro, chamar como um vetor de R2. Vamos chamar aqui x1, y1, por exemplo. E vamos chamar de V um outro vetor genérico dado por x2, y2. Para verificar a primeira condição, temos que fazer as duas contas T de U mais V e T de U mais T de V e verificar se o resultado é o mesmo. O T de U mais V, nesse caso, ficaria o quê? T de U mais V, por definição da soma no R2, ficaria o vetor x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, que é assim que a gente soma no espaço vetorial R2. A imagem desse vetor x1 mais x2, y1 mais y2, pela definição dada aqui da função, é o vetor dado por 4 vezes a primeira entrada, já que o t de xy ali aparece 4x menos y, então é 4 vezes a primeira entrada menos a segunda entrada. Então ficaria 4 vezes a primeira entrada, x1 mais x2, menos a segunda entrada, y1 mais y2, e na segunda entrada do vetor é 2x aqui, ou seja, 2 vezes a primeira entrada. Então, para nesse caso aqui da gente, ficaria 2 vezes x1
mais x2. Desenvolvendo aqui essa conta, então vamos ficar com 4 vezes x1 mais 4 vezes x2 menos y1 menos y2, primeira entrada. Na segunda entrada, 2 vezes o x1 mais 2 vezes o x2. Este é o resultado da conta t de u mais v. Se a gente calcular separadamente o t de u e depois somar com o t de v, vamos ficar com t de u, como u é o vetor x1, y1, o t de u vai ser 4 vezes o x1 menos y1, vírgula, 2 vezes o x1. Vamos somar agora com o t de v. Nesse caso ficaria 4 vezes x2 menos y2, vírgula, 2x2. Quando somar esses dois vetores, percebam que a soma aqui da primeira entrada com a segunda entrada, vamos ficar com 4x1 mais 4x2, que é a mesma coisa que está aqui, menos y1 menos y2, que é o restante. Ou seja, vai coincidir exatamente com a primeira entrada do que tinha ali em cima. Na segunda entrada, 2x1 mais 2x2, que é a mesma coisa que apareceu ali. Ou seja, o resultado dessa operação aqui, de fato, dá a mesma coisa que o t de u mais v. Então, para todo u e para todo v, o t de u mais v é igual ao t de u mais t de v. Segunda parte do exercício é verificar agora a compatibilidade aqui com relação à multiplicação por escalar. Então, vamos pegar um escalar qualquer, A. Nossos espaços vetoriais são espaços vetoriais reais, então A seria um número real qualquer. E a gente faz a seguinte operação. T de A vezes U. E depois compara o resultado com o A vezes o T de U, para verificar se dá a mesma coisa. O A vezes U. U é um vetor genérico de R2, que vamos pegar o mesmo U que usamos ali, sem nenhum problema. Ficaria A vezes a primeira entrada, A vezes a segunda entrada. A imagem desse vetor, pela aplicação T, por definição, ficaria 4 vezes a primeira menos a segunda. Então, 4 vezes a x1, que é a primeira entrada, menos a segunda entrada, vírgula, 2 vezes a primeira entrada, 2x. Então, ficaria 2 vezes a primeira entrada, nesse caso é a x1. Então, desenvolvendo aqui esta conta, a gente fica com A vezes 4x1 menos A vezes y1 e 2 vezes a x1, tirando apenas o parênteses. Agora, o A vezes T de U, vamos ter A, T de U vai ser 4 vezes a primeira entrada de U, que é x1, menos a segunda entrada, que é y1, vírgula, 2 vezes a primeira entrada, que é o x1. Multiplicar o A por este vetor, vai ficar exatamente com 4 vezes A vezes x1 menos A vezes y1, que é o A vezes a primeira entrada, vírgula, na segunda entrada, 2x1 vai multiplicar o A. Então, fica 2 vezes o A x1. Então, comparando agora, nós temos aqui a mesma expressão para o T de AU e para o A vezes o T de U, o que mostra, então, a segunda condição. Logo, as duas condições são satisfeitas para todos os vetores do espaço R2 e para todos os escalares. Logo, a aplicação T, ela de fato é uma aplicação linear. Vejamos agora esse segundo exemplo, a aplicação T, que vai do espaço Pn, dos polinômios com grau menor ou igual a n, no espaço Pn. A aplicação vai ser dada da seguinte forma. Dado um polinômio P, o T calculado em P, ou seja, a imagem desse polinômio P, vai ser o polinômio P', onde P' aqui significa justamente a derivada, com relação à variável lá do seu polinômio. Vamos verificar se essa operação ela é linear ou não, se é uma aplicação linear ou não é. Bom, para isso,
Vamos pegar P e Q, dois polinômios quaisquer em Pn, e A, um escalar qualquer em R. Calculamos a partir daí o T de P mais Q. Por definição, isso vai ser a derivada do P mais Q. Aí lá do cálculo 1, a gente lembra que a derivada da soma de duas funções deriváveis é a derivada de uma mais a derivada da outra. Consequentemente, a derivada do P é o T de P, a derivada do Q é o T de Q, então a imagem dessa soma é a soma das imagens. Por outro lado, adicionalmente, quando fazemos a conta A vezes P, onde A é um polinômio qualquer, e calculamos a derivada, isso fica A vezes o P, calculando a derivada. P aqui é uma função de x, né? Uma função de uma variável qualquer do polinômio fixada. O A é uma constante, então a gente sabe que quando a gente deriva uma constante vezes uma função, propriedade derivada, a constante sai. Fica A vezes a derivada de P, ou seja, A vezes T de P. Então, a imagem do produto por escalar, o escalar também sai da imagem, satisfazendo a segunda condição. Logo, temos aqui outro exemplo de uma transformação linear. Bom, funções entre espaços vetoriais dadas assim explicitamente, como essas, em função das coordenadas genéticas dos seus vetores, a gente consegue perceber rapidamente se são funções lineares ou não. Vamos ver aqui esses dois exemplos nos espaços Rn para a gente ter um pouco dessa noção. Considere a primeira função aqui t de xy em R2, dada pela imagem x ao quadrado, x mais y. Se fôssemos tentar verificar se a função aqui é linear ou não, teríamos que pegar a imagem da soma de dois vetores, por exemplo, x1, y1, somado com um certo x2, y2, e comparar com o t do x1, y1, mais o t do x2, y2. Porém, quando a gente soma aqui primeiro os elementos, ficando com x1 mais y1, x1 mais x2, y1 mais y2, essa imagem aqui, pela definição da função, fica o quadrado aqui do x, ou seja, o quadrado da primeira entrada, vírgula, x mais y. Isso quer dizer, então, que é a primeira entrada, x1 mais x2, mais a segunda entrada, y1 mais y2. Para que essa função fosse uma função linear, este resultado ele deveria separar como uma parcela exatamente o t de x1, x2, e outra parcela como o t de x1, y1, mais o t de x2, y2. Ou seja, separar como essa soma. Porém, na primeira entrada aqui, onde temos x1 mais x2 ao quadrado, quando a gente desenvolve esse quadrado, vai aparecer aqui x1 ao quadrado, mais 2 vezes x1 vezes x2, mais o x2 ao quadrado. A segunda parcela aqui não tem problema, vamos só repetir. Só que observe que nessa primeira entrada nós temos um x1 ao quadrado, que corresponderia aqui, viria, né, do t de x1, y1. A primeira entrada aparece justamente o x1 ao quadrado. Aparece também o x2 ao quadrado, que viria daqui, do t de x2, só que aparece um termo a mais, que é o 2x1, x2. Então, a expressão que aparece aí não está exatamente como você esperava que ela estivesse para que fosse função linear. Então, o problema aqui veio justamente nesta parte, onde você tem aqui o x ao quadrado. Então, a função associar esta variável x ao seu quadrado, ela não é uma função linear. Ela não é uma função linear porque simplesmente o quadrado da soma não é igual à soma dos quadrados de dois números. Da mesma forma, se você pega um número e multiplica por uma constante e depois eleva tudo ao quadrado, não dá a mesma coisa que você elevar ao quadrado primeiro o número e depois multiplicar por aquela constante,
porque a constante fica também ao quadrado. Por exemplo, você pega assim um certo k, multiplica por um x, depois eleva tudo ao quadrado. Isso é diferente de você pegar o k e multiplicar somente pelo x ao quadrado. Isso aqui já está diferente em geral. Isso quer dizer, então, que essa função aqui não é uma transformação linear. Bom, seguindo essa ideia, comparando agora o segundo exemplo, t de R2 em R3, percebam o padrão que aparece aqui. O t de xy dado por, na primeira entrada do vetor aqui em R3, uma constante a vezes x mais uma constante b vezes y. Na segunda entrada, uma constante c vezes x, uma constante d vezes y. Na terceira entrada, uma constante e vezes x mais uma constante f vezes y. Se nós fizéssemos a soma de dois vetores genéricos lá do R2, um x1, y1, um x2, y2, por exemplo, como lá em cima, calculássemos a imagem desta soma, a gente pode verificar que daria exatamente igual à soma das imagens. E a mesma coisa ia acontecer quando fizéssemos a imagem de um produto por escalar, do tipo t de a xy, da mesma coisa que o a vezes o t de xy, que seria a segunda propriedade. Então, o jeito que aparecem as operações dentro aqui das cada uma das entradas dos vetores, para que a transformação seja linear, a intuição que nós devemos ter para perceber isso diretamente é que as operações envolvendo aqui essas variáveis também sejam lineares, como aparece no mesmo padrão que onde estudamos sistemas lineares. Ou seja, as variáveis só podem aparecer aqui multiplicadas por números constantes e somando essas parcelas. Não pode aparecer coisas como apareceu aqui no x ao quadrado, como nenhuma outra função que não tem essa característica de linearidade. Vejamos o próximo exemplo de rotação do plano. O plano, obviamente, ele é caracterizado como espaço vetorial R2, identificado como espaço vetorial R2, e algumas propriedades geométricas podem ser traduzidas em termos de aplicações entre esse espaço vetorial R2. Vamos considerar a seguinte função que caracteriza uma rotação no sentido anti-horário de um ponto lá no plano. Então, começando com um ponto genérico aqui, xy, representado aqui por este vetor, que vai aqui dar origem até o ponto, e queremos encontrar uma função que tenha como imagem de um ponto xy qualquer desse, o ponto ou vetor UV, que seja exatamente uma rotação de θ, um ângulo θ, sentido anti-horário, a partir do vetor xy. Então, o e v devem ser funções de x, de y e do próprio θ. De modo que, uma vez que você fixa um ângulo θ, a função, né, correspondente, obviamente, deve ser diferente. Bom, então, ampliando esta figurinha aqui, para o que tem aqui na direita, vejamos. Considere que o ponto correspondente ao vetor aqui xy, ele esteja a uma distância, digamos, r da origem, ou seja, o tamanho aqui desse vetor seja igual a r. A gente não precisa calcular explicitamente, né, usando o teorema de Pitágoras nem nada, basta colocar esse r. Uma vez que a nossa função vai apenas rotacionar este vetor, é só girá-lo como se fosse um ponteiro de um relógio que está andando no sentido contrário, então o tamanho aqui do vetor UV vai permanecer o mesmo tamanho R. Se esse vetor xy ele estava a um ângulo alfa do eixo x, então a gente pode encontrar o valor do x, as expressões para o x e para o y, em função deste alfa, usando as funções trigonométricas seno e cosseno. Então, esta distância horizontal aqui, que corresponde à variável x, ela corresponde ao cateto adjacente ao ângulo alfa e, consequentemente, este x deve ser igual à hipotenusa r
vezes o cosseno do alfa. Cosseno porque o cateto é o cateto adjacente. Da mesma forma, o y, que vai corresponder a esta altura aqui, ele é identificado como cateto oposto. Então, o y vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo alfa. Essas relações aqui com x e y, mesmo que o vetor não esteja no primeiro quadrante, mesmo que ele esteja no segundo quadrante, terceiro ou quarto, as relações vão ser as mesmas. X igual a r cosseno, y igual a r seno. O sinal que o cosseno e o seno vão ter em cada quadrante vão corresponder exatamente ao x e ao y. Bom, usando isso, vamos pegar essa mesma ideia para encontrar o u e o v em função do x e do y. Então, olhando agora para esse triângulo retângulo que aparece aqui, o u e o v, o ângulo formado vai ser igual ao ângulo alfa mais θ, visto que você girou alfa para chegar aqui no xy, depois girou mais θ para chegar no vetor uv. Então, usando a mesma ideia, o u vai ser dado pela hipotenusa r vezes o cosseno do ângulo, nesse caso, alfa mais θ. Da mesma maneira, ou de maneira semelhante, o v será dado pela hipotenusa r vezes o seno do ângulo, alfa mais θ. Desenvolvendo estas operações aqui, cosseno da soma e seno da soma, vamos ter r, cosseno da soma, cosseno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Para o seno, nós vamos ter r multiplicando seno da soma, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Bom, olhando as expressões aqui para o u e para o v, depois de multiplicar este r por cada uma das parcelas, a gente observa que vai aparecer aqui, por exemplo, no u, r vezes o cosseno de alfa, multiplicando o cosseno de θ, e depois r vezes o menos aqui o seno de alfa, multiplicando o seno de θ. Só que r cosseno de alfa é igual a x e o r seno de alfa é igual a y. Então, substituindo lá, a gente vai ficar com u igual r cosseno alfa, isso é x, vezes cosseno θ, menos r seno alfa, que é o y, vezes seno θ. Da mesma maneira, o v fica r vezes seno alfa, isso é y, multiplicando o cosseno θ, e depois r cosseno alfa, que apareceu aqui no outro lado, que é o x multiplicando o seno de θ. Isso fica x seno de θ. Então, aqui nós temos o u e o v, que seriam as imagens dessa aplicação que correspondem a uma rotação, em função do x, do y e do θ. Poderíamos deixar como está? Poderíamos, mas existe uma maneira melhor de apresentar esta função, que é colocando na forma matricial desse jeito. O uv vai coincidir com a multiplicação da matriz cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, pela matriz com as coordenadas x e y. Ou seja, a nossa função t de R2 em R2, ela pode ser identificada desta forma. T de xy é exatamente o resultado dessas operações matriciais. O cosseno de θ vezes x menos seno de θ vezes y, que é essa expressão que aparece aqui. E para o y, para a segunda entrada, seno de θ vezes x, cosseno de θ vezes y, que é a mesma coisa que apareceu aqui. E temos, então, esta matriz, digamos, matriz A vezes o xy, onde aqui estamos pensando no xy escrito na forma matricial, uma coluna. Esta matriz aqui
A, que é uma matriz que depende do ângulo θ, você calcula o cosseno e o seno e substitui os valores, ela é a matriz que corresponde a esta rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário. Bom, a gente sabe que espaços vetoriais, eles possuem uma base. É um conjunto de vetores que são linearmente independentes e que geram todos os vetores do espaço. Ou seja, todos os vetores do espaço são descritos de maneira única como combinação linear daqueles vetores. Este fato nos permite também determinar uma função linear, uma transformação linear entre espaços vetoriais, se a gente conseguir apenas as imagens de uma base. Ou seja, se tivermos a definição das imagens dos vetores de uma base conhecida, a gente consegue encontrar a imagem de qualquer outro vetor, ou seja, definir a função. Vamos ver isso aqui num exemplo. Digamos, para simplicidade nas contas, vamos considerar o espaço de partida o próprio R2 e o espaço de chegada o R3. Pegando o conjunto B, que seria uma base do R2, dado da seguinte forma: o vetor, por exemplo, 1 menos 1, e na segunda entrada o vetor 2, 0. Então a gente percebe que esse B de fato é uma base por ter dois vetores, o conjunto V ter dimensão 2, e esses dois vetores são LI porque não são múltiplos. Bom, digamos que a gente tivesse uma função linear T de R2, que é o V, em R3, que é o W, com as seguintes características. A imagem do vetor 1 menos 1 é conhecida ou é estabelecida de alguma forma. Por exemplo, vamos colocar aqui números aleatórios, 1, menos 2, 3. E a imagem do outro vetor da base, que é o 2, 0, também é conhecida. Digamos que fosse o vetor 0, 3, 5. Então, usando esses dados, como a gente poderia encontrar o t de xy para um vetor arbitrário xy? Simplesmente o que a gente faz aqui é descrever esse vetor genérico xy em termos da base B. Ou seja, você vai resolver o sistema dado por xy igual a um número que vamos encontrar em função do x e do y, vezes o primeiro vetor da base, mais um outro número descrito multiplicando aqui o segundo vetor, 2, 0, e queremos encontrar este A e este B em função de x e de y para essa igualdade ser verificada. Ou seja, queremos encontrar as coordenadas de um vetor genérico xy na base P. Com isso, a gente monta o sistema, que ficaria A mais 2B igual a x, igualando as primeiras entradas, menos A mais 0 igual a y, igualando as segundas entradas. Daqui a gente tira a segunda equação, que o A é menos y, e substituindo na primeira equação, vamos ter que P vai ser igual a x mais y sobre 2. Ou, se quisermos escrever separado, x sobre 2 mais y sobre 2. Bom, então isso quer dizer que o vetor xy genérico, em termos da base B, é dado por o número menos y, que é o A, que aparece aqui, multiplicando o primeiro vetor, mais o número B, que é o número x mais y sobre 2, multiplicando o segundo vetor, que é o vetor 2, 0. Isso após resolver o sistema. Com isso, para encontrar o t de xy, basta que a gente aplique nesta igualdade o t dos dois lados. Aplicando o t dos dois lados, vamos ficar aqui desse lado esquerdo xy, quando aplicar o t, vai ficar o t de xy. Ok. Do lado direito, que vem a importância da função ser linear, da aplicação t ser uma transformação linear. Quando a gente aplicar
a transformação T do lado direito, a gente percebe que do lado direito, a expressão que aparece aqui é um escalar vezes um vetor mais um escalar vezes outro vetor. Porém, como a função ela é linear, a imagem deste vetor resultante aqui desta operação pode ser calculada também separando da seguinte forma: o escalar vezes a imagem do primeiro vetor mais o escalar vezes a imagem do segundo vetor. A função é linear, então a imagem da soma é a soma das imagens, e a imagem da multiplicação de um escalar por um vetor é a multiplicação do escalar pela imagem do vetor. Então, se separa o t do segundo membro desta forma. E com isso, usando os dados do problema, onde você conhece as imagens dos vetores aqui da base, basta substituir aqui no lugar essas imagens que aparecem aqui, faz a conta envolvendo aqui o x e o y, que a gente vai ter a expressão final para o t de xy, que eu vou colocar aqui em cima. Bom, então a ideia desse exemplo a gente pode generalizar nesse teorema. Dados espaços vetoriais V e W e uma base V1, Vn do espaço de partida V, fixando vetores W1 até Wn no espaço W, vai existir uma única função linear, uma única aplicação linear T, de modo que a imagem do V1 seja o W1, a imagem do V2 o W2, etc., a imagem do Vn o Wn. Isso quer dizer, então, que, de maneira resumida, uma aplicação linear ela fica inteiramente determinada se você tiver ou fixar as imagens de uma base do espaço de partida.